Olá, nós vamos esclarecer agora uma pergunta que muito chega pelo sistema de dúvidas do Onde Pedalar, que é a hora de trocar o cassete. Tá? Esse carinha aqui, o pessoal às vezes troca a corrente e aí alguns dizem que tem que trocar o cassete também, então a gente vai tentar esclarecer isso. Bom, tanto o cassete quanto a corrente tem problema do desgaste. Na corrente acontece mais vezes, mas no cassete também. Tanto um quanto o outro tem, tanto aqui na corrente, aqui entre um pino e outro, tá, você tem meia polegada de distância. Tá? No cassete também, tá, essa mesma meia polegada. Quando há o desgaste de 0,05 milímetros para cada elo ali, ou cada buraquinho desse daqui, a corrente já fica fora do lugar o suficiente para escapar. Tá? Então, o que acontece muito, o pessoal vai na bicicletaria trocar a corrente, o cara fala, você tem que trocar o cassete também, senão não adianta nada. Aí o pessoal me escreve e fala, o cara falou, será que não está querendo vender mais um cassete ou não? Existe uma maneira de testar isso. Primeiro, o cassete, você não usa todas as coroas, né? Então você usa uma ou outra. Então, se houver um desgaste, vai ter desgaste em uma coroa. Então, a princípio, se você evitar essa coroa, que teoricamente você estava mais usando, porque foi a que mais desgastou, você ainda consegue usar o cassete para frente. No entanto, chega uma hora que pode ficar complicado e você tem que trocar mesmo. Bom, na corrente todo mundo já sabe, já falei várias vezes, você simplesmente vem aqui e mede, né? Coloca ali o medidor, se passou, já desgastou, né? Já abriu aquele espacinho e aí você tem que trocar a corrente. No cassete até tem um medidor também para medir esse miolo, né? Se daqui aqui ainda está com meia polegada de distância ou se já tem uma folguinha. Visualmente, tá? Você pode inspecionar ali, às vezes quando ele está muito desgastado, você consegue ver que já desgastou. As coroas aqui são feitas com corte, com uma prensa, nesse sentido, tá? No sentido contrário aqui. Então, se você olhar na lateral aqui, você vai ver que existe ali um chanfrado de assim, aí tem um biquinho que é feito também. Então, quando começa a sumir essas marcas é porque visualmente você já pode identificar que há um desgaste. Mas tem uma maneira muito mais fácil de você saber se está na hora de trocar o cassete. A corrente é melhor, tem que medir mesmo. Mas o que acontece? Quando qualquer um dos dois, a corrente ou o cassete, ou os dois, estiverem desgastados, quando você coloca força, tá, para a corrente puxar a bike, você para a bike no farol, assim, você vai sair e coloca aquele peso total na bike, dá aquela escapada. Aí você olha para o cassete, para a corrente, fala, escapou a corrente. Aí você olha, a corrente está no lugar. Por que isso acontece? Porque nas bicicletas de marcha, tá, só nas de marcha, tem essa folga aqui embaixo. Então quando você coloca o peso total aqui em cima, ele está fora, a corrente pula por cima, porque esse cara aqui dá essa folga e aí a corrente consegue escapar por cima. Mas ela só escapa se houver desgaste. Tá? Então é assim que você sabe que tem que trocar ou os dois ou um. Tá? Aí, como ele está falando de cassete aqui, você vai na bicicletaria, tem que trocar os dois. Você ainda acha que não? Então o que você faz? Você troca a corrente primeiro e vai fazer isso aí. Vai fazer arrancada com a bicicleta, tá? Você sentado, né? Não precisa forçar demais, mas você pisa na bicicleta para dar aquela saída, tá? Aí você vai mexendo nas coroas, tá? Testando várias coroas e ver qual que está pulando. Tá? Se você sentir que nenhuma das coroas está pulando, aquela coroa está desgastada. Essa é a maneira mais prática para o ciclista saber se precisa trocar o cassete ou não. Essa mancada aqui na arrancada, a transmissão dá quando você vai fazer. Tendo, isso só vale para bicicleta que tem câmbio, tá? Que tem essa coisa aqui embaixo que dá essa corrente, né? Solta a corrente a mais para acontecer. Das bicicletas fixas, de uma marcha só, aí talvez você vai escutar algum barulho, tá? Ela está querendo escapar ou algum barulhinho extra.
mas aí não tem muito essa brincadeira de testar escapando, arrancando com a bicicleta para ver se escapa a corrente ou não. Tá bom? É isso aí.